Reconhecimento. Você sente que falta reconhecimento para você? Você queria ser mais reconhecido ou de alguma forma isso te atrapalha na sua vida, no seu relacionamento, no trabalho? Falta reconhecimento para você? Isso te deixa mal, te deixa frustrado, te faz perder as esperanças ou perder a motivação? Esse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre reconhecimento e como lidar com essa questão que muitas vezes nos machuca e machuca e muito, porque a gente sente falta disso. Eu sou o Eric Arruda, eu sou especialista em autossabotagem e desenvolvimento humano. Tem uma série de vídeos que eu estou gravando para a gente aprender a lidar com estes processos de autossabotagem. E quando a gente não sabe como lidar com reconhecimento, é um processo de autossabotagem. E tem uma série de conteúdos que você pode aproveitar e muito para te levar ainda mais adiante ou você compartilhar com as pessoas que você ama. Então se inscreve aqui no canal, continua acompanhando, toda semana tem vídeo novo para a gente falar e para a gente desenvolver. E hoje o tema é reconhecimento. Como que a gente faz para lidar com isso? E eu trabalho com muitas pessoas, muitos clientes de coaching, de mentoria, quando a gente está trabalhando e desenvolvendo, pessoas que se sentem frustradas, pessoas que queriam buscar mais resultados, pessoas que não sentem que tem valor porque sente que está faltando realizar mais, sente que o reconhecimento não vem como gostaria que viesse e isso machuca internamente e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trabalhar mais a fundo, que você vai ter ferramentas muito práticas para a gente utilizar aqui que eu vou te ensinar nesse vídeo, para você poder usar, trabalhar e desenvolver, ou você pode encaminhar também para pessoas que sentem essa dificuldade, pessoas próximas a você, para a gente lidar com esse tema do reconhecimento. Reconhecimento é ruim? De jeito nenhum. Isso faz bem, todos nós temos alguma necessidade de reconhecimento, seja no nosso relacionamento com os nossos familiares, com a pessoa que a gente ama, de ser validado, de ser reconhecido, de se sentir querido, de se sentir amado, de certa forma, para algumas pessoas, vem através de reconhecimento do que faz, do que fez, do que é. No nosso trabalho, onde a gente desenvolve, onde a gente coloca energia, ser reconhecido o que estamos fazendo, ser reconhecido o que a gente alcançou, o que a gente construiu, o que a gente realizou. Eu não sei se você sabe, 70% das causas de demissão nas empresas, as pessoas que pedem demissão, 70% não é dinheiro, é falta de reconhecimento, de ser reconhecido da forma como é, das ideias que traz, do que constrói, do quanto agrega ali para dentro do trabalho, 70%. Então reconhecimento é importante, todos nós precisamos e isso sim nos faz bem. Quando que reconhecimento começa a atrapalhar? Quando que reconhecimento começa a virar um processo de autossabotagem? É o reconhecimento, buscar o reconhecimento em excesso. Quando eu passo a ficar dependente de ter realização externa, de estar fazendo, concluindo o tempo todo, fazendo, ou o tempo todo tendo que ser validado pelo externo, né? Seja em conclusão de tarefa, tá feito ou não tá feito, realizei ou não realizei, seja outras pessoas validando e dizendo o seu real valor, dizendo quanto isso é importante. E o problema é que aí, quando a gente age dessa forma no excesso, a nossa percepção de alto valor fica subindo e descendo o tempo todo. Fica igualzinho um gráfico de bolsa de valores, quando a economia não tá muito bem, sobe e desce o tempo todo. É como se fosse a autopercepção, a nossa autopercepção de valor. Se eu estou fazendo, estou realizando, as coisas estão acontecendo, o externo está me validando, o externo está me reconhecendo, ótimo, eu estou subindo, eu tenho valor. Eu faço 50 coisas, às vezes no meio de um dia, 50 coisas, 51, sai mais ou menos, ou sai errado, e errado às vezes eu tinha expectativa que fosse de certa forma e saiu de uma outra maneira. Se uma delas sai assim, pronto, minha percepção de valor vai lá para baixo, eu não tenho valor, as coisas não estão caindo, estou derrubando a peteca, estou ficando para trás, eu preciso caminhar mais, eu preciso desenvolver mais, preciso trabalhar mais. E vem uma cobrança muito grande porque a nossa percepção de valor fica dependente desse reconhecimento externo, seja concluindo coisas ou seja o externo nos validando. E é importantíssimo a gente aprender a lidar com isso, porque senão a gente fica literalmente não sobe e desce, faz, aí cansa, é o tempo todo buscando a realização, o tempo todo buscando o reconhecimento, buscando a validação, faz, uma hora a gente cansa e para de fazer, aí a gente se sente mal, é como se não tivesse valor, como se a nossa própria autopercepção vai lá para baixo. Isso machuca a autoestima, machuca a nossa autoconfiança, deixa a gente sempre preocupado e uma sensação de estar sempre em dívida. Eu não sei se isso acontece com você ou com alguém próximo a você, a sensação de estar sempre em dívida, eu tô devendo, eu tinha que fazer mais, a cabeça não para um segundo, é manhã, tarde, noite, final de semana, durante o sono, o tempo todo se cobrando para fazer. Isso começa a virar um vício, começa a virar literalmente uma dependência, a dependência do resultado externo, a dependência da validação, a dependência do reconhecimento externo. E como é que a gente resolve isso, Eric? A gente precisa de um alimento que literalmente nos sustente, que enche a nossa barriga. Porque isso de buscar no externo vira um vício, por quê? Porque não alimenta. Quanto mais realização eu tenho, mais eu vou precisar ter para sentir que eu tenho valor. É como se o meu valor dependesse daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego e do que os outros percebem ou entendem do que eu estou fazendo. E esse alimento, quando vem do externo, ele não sustenta, é saco sem fundo, porque vem do externo. E quanto mais eu recebo, é a sensação de que mais eu preciso
preciso fazer para continuar atendendo a essas expectativas o tempo todo do externo. Como que a gente resolve isso, Eric? Como faz para trabalhar? É muito simples, mas para colocar em prática não é tão simples assim, porque a gente precisa trabalhar muito forte um aspecto dentro da gente. Qual é o alimento que realmente vai sustentar? E guarda isso com você. Geralmente, aquilo que a gente mais cobra do externo, que a gente mais quer do externo, o externo eu digo nosso trabalho, nossa família, nossos relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta, aquilo que a gente mais cobra que eles nos deem, normalmente está faltando a gente dar pra gente mesmo. Com amor, com reconhecimento, com afeto, com carinho, com respeito, com trabalho, com desenvolvimento, o que quer que seja. E nesse assunto que a gente está falando aqui nesse vídeo, quanto mais eu buscar essa validação externa, seja através de realização, para falar, olha, realizei, deu certo, logo eu tenho valor. Ou olha, eu fiz, palminhas para mim, obrigado, aí eu tenho valor. Quanto mais a gente busca isso no externo, mais está faltando a gente se autovalorizar. Você perceber e entender que o seu próprio valor não muda. Você fazendo ou não fazendo, você tem o seu valor. Você sendo validado ou não sendo validado, você tem seu próprio valor. E o maravilhoso disso tudo é que esse alimento, eu aprender a me reconhecer, eu aprender que eu tenho valor e eu reforçar isso para mim diariamente, é um alimento que aí sim enche a barriga, é um alimento que aí sim a gente consegue caminhar e a gente perde a dependência desse externo. Uma história bem rápida. Eu lembro, eu estava, numa das primeiras formações que eu estava fazendo, eu construí uma formação do zero dentro da estrutura de coaching e tudo mais. Isso em parceria com uma grande amiga, a gente construiu, fez uma formação, entregamos, foi maravilhoso. E no final tinha perto de 31 pessoas, eu não lembro o número exato. Vieram as avaliações anônimas, né? E a gente tinha ali as avaliações. Superou a expectativa, atendeu a expectativa ou não atendeu a expectativa, né? E aí rodamos para todo mundo fazer. 30 pessoas colocaram superou a expectativa e uma pessoa colocou atendeu a expectativa. E a gente colocou na cabeça, pô, o que será que aconteceu com essa uma pessoa, né? No lugar de olhar o tanto que já tinha, caramba, que surreal, para todo mundo atendeu, para 30 superou, só para um ficou não atendendo, mas a necessidade do reconhecimento externo, isso eu trabalhei muito dentro de mim, e continuo trabalhando, levou a olhar só o que faltava, só o que não alcançou. Beleza, passou, no final do dia ali, veio um senhor conversar comigo e ele falou, olha, foi ótimo, adorei, obrigado por tudo e tal. Eu falei, pô, que bom que o senhor gostou. E aí ele falou, ó, na avaliação eu pus que atendeu a expectativa. Aí na minha cabeça foi assim, foi o senhor, né? O senhor que pôs atender a expectativa, né? E na minha cabeça foi, deixa eu entender o que aconteceu. Mas ele mesmo começou a explicar e começou a falar. Ele falou assim, olha, pra mim foi incrível, mas eu pus atendeu porque eu acredito que a gente nunca pode dar 10 ou falar que foi ótimo para as pessoas, senão as pessoas se acomodam. E você é bastante novo, tem muita coisa para construir, para fazer. Eu adorei o que você construiu aqui, imagino que você pode fazer em muitos anos e tal. Então é um estímulo para você continuar melhorando sempre. E nessa hora eu engoli em seco e vi uma baita de um aprendizado. Quando a gente depende do externo, eu tô ao vento, eu tô aquele barquinho jogado na tempestade, o vento levando para qualquer lado. Por quê? Porque eu não sei o que o externo tá pensando. Se eu tô dependendo do externo, o externo pode fazer igual esse senhor e falar assim, ó, não dou 10 para ninguém, ou não valido totalmente ninguém, porque eu acho que as pessoas vão se acomodar. É a crença dele. E quantas outras crenças existem? Não estamos aqui discutindo se é certo ou errado o que ele fez, não. Mas quantas outras crenças existem? Quantas outras pessoas pensam diferente? Tem gente que tem inveja e não vai reconhecer nunca. Tem gente que não reconhece, não tá nem aí, ela não precisa, não quer, não reconhece também. Tem gente que acha errado elogiar, tem gente que tem dificuldade em elogiar e reconhecer, tem 1 milhão de coisas. Tem gente que acha que se reconhecer pode perder o funcionário, ele vai se sentir muito bem, vai querer um aumento, e se não der o aumento ele vai embora, então é melhor nem elogiar, nem fazer. Vai ao infinito. Se eu valorizar muito a pessoa com quem eu amo, a pessoa com quem eu tô, tem muitas pessoas que pensam isso. Tô me relacionando, tem uma pessoa aqui que a gente namora, é casado e tudo mais, se eu elogiar muito, ela vai se achar boa demais e vai querer ir embora, vai achar outra pessoa, vai achar que eu não sou tão bom quanto ela é tão boa, eu não sou tão bom, logo eu não vou elogiar. A gente não sabe o que está na cabeça do externo. E quando a gente deixa isso na mão, a nossa percepção de alto valor, eu me sentir bem ou mal, se o outro está me reconhecendo ou não, a gente está lascado, porque eu não sei o que está no externo, está cheio de crenças, de valores, de coisas diferentes, e isso machuca e atrapalha e muito. Então a gente precisa aprender nós a nos valorizarmos. Qual vai ser a régua com a qual você vai medir seu valor? E essa régua precisa ser interna sua, sobre o que você pensa, o quanto você se esforça para melhorar, sobre o quanto você melhorou e caminhou de ontem para hoje. A sua régua tem que ser interna. O quanto aos olhos de Deus, aos olhos de um poder maior, o quanto você está fazendo bem, está desenvolvendo, essa precisa ser a régua interna com você, das coisas que você faz. Se a gente começa a usar essa régua externa de acordo com o que o outro faz, de acordo com o que o outro tem e eu tenho, ou de acordo com o que o outro valida, isso nos machuca e muito.
O trabalho, o reconhecimento precisa ser interno. Longe de acabar o papo sobre esse assunto, a gente tem muito para falar sobre isso, muitos outros vídeos para comentar, mas começa a trabalhar. Como que você vai fazer para medir o seu próprio valor, independente do externo? Como que você vai fazer para você se valorizar? Pequenas coisas ao longo do dia para você perceber, pequenas vitórias para celebrar. Se você quiser, assim que acabar esse vídeo, vão ter novos vídeos, sugestões de outras coisas sobre autossabotagem para você falar também. É muito saudável a gente falar sobre esse assunto, porque são pensamentos que estão na nossa cabeça, que nos atrapalham, que jogam a gente para baixo se a gente não prestar atenção, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Faz parte do processo nosso de crescimento e amadurecimento, aprender a lidar com isso, porque todos nós temos e a gente precisa aprender a lidar. Isso não vai sumir, não adianta a gente ficar, ó dia, ó céu, azar, olha o quanto eu me atrapalho, o quanto eu me faço mal, porque isso acontece com todos nós, e parte do processo é entender e trabalhar para a nossa sensação de bem-estar, a nossa sensação de alto valor, de autoestima, de autoconfiança, aumentar dia após dia conforme a gente vai se trabalhando. Então me acompanha aqui. Ao longo desse ano a gente tem cursos, tem trabalhos, tem desenvolvimentos também. A gente vai ter a Semana dos Sabotadores. É um curso inteiro, a Semana da Autossabotagem, a Sabotadores Week. É um curso inteiro que eu faço online, ao vivo, gratuito. Então fica esperto, fica ligado nos canais. Você vai poder participar, a gente vai muito a fundo. É literalmente um curso inteiro para você aprender a lidar com essas coisas na nossa cabeça. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.